Leitura do dia 85/365. 1 Samuel 16 a 18. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 26 de março de 2023 do Plano Anual. 1 Samuel 16. Samuel purificou Jessé e seus filhos a fim de prepará-los para se apresentarem diante de Deus em adoração ou oferecerem um sacrifício. Saul era alto e bonito, um homem impressionante. Samuel provavelmente tentava encontrar alguém que parecesse com ele para ser o próximo rei de Israel, mas Deus o advertiu de que não julgasse pela aparência. Ao decidir pelo aspecto físico, não se observa virtudes individuais que faltam nas qualidades físicas que a sociedade admira. A aparência não revela como a pessoa é na verdade ou quais são seus verdadeiros valores. Felizmente Deus julga pela fé e pelo caráter, não pela aparência. E porque só Ele pode ver o interior, apenas o Senhor pode julgar com precisão. A maioria das pessoas preocupa-se muito com sua aparência externa, elas deveriam fazer muito mais para desenvolver seu caráter. Enquanto todos podem ver o seu rosto, apenas você e Deus sabem como é realmente o seu coração. Que passos devemos dar para melhorar a atitude do nosso coração? Davi foi ungido rei, mas em segredo, somente muito mais tarde ele foi apresentado publicamente. Saul era legalmente o monarca, mas Deus preparava o filho de Jessé para assumir responsabilidades futuras. A unção com o óleo sobre a cabeça de Davi significava separação. Esta cerimônia era utilizada para separar pessoas ou objetos ao serviço de Deus. Cada rei e sumo sacerdote de Israel eram ungidos com óleo. Isto os comissionou como representantes do Senhor para a nação. Embora Deus rejeitasse a monarquia de Saul e não permitisse que qualquer um de seus filhos se sentasse no trono de Israel, ele permaneceu em sua função até falecer. Que espírito de tormento era este enviado pelo Senhor? Talvez Saul estivesse apenas deprimido, ou provavelmente o Espírito Santo o tivesse deixado, e Deus permitiu que um espírito mau, ou um demônio, o atormentasse como julgamento por sua desobediência. Isto demonstraria o poder de Deus sobre o mundo. De qualquer forma, Saul ficou insano, o que o levou a tentar matar Davi. As harpas eram instrumentos musicais populares nos dias de Saul e sua melodia ainda é conhecida por suas qualidades terapêuticas. As mais simples eram meramente dois pedaços de madeira firmados em ângulos retos um para com o outro. As cordas eram esticadas a fim de conceder ao instrumento uma forma triangular. As cordas mais simples eram feitas de capim trançado, e as sofisticadas, confeccionadas dos intestinos dos animais. Algumas harpas tinham até 40 cordas e eram mais altas do que os pequenos 3 ou 4 instrumentos de corda chamados liras. Davi, conhecido por suas habilidades pastores e sua coragem, também era harpista e músico. Ele escreveu muitos dos salmos encontrados na Bíblia. Quando Saul pediu a Davi que o servisse, obviamente não sabia que aquele filho de Jessé fora ungido rei secretamente. O convite do monarca de Israel apresentou uma excelente oportunidade para que o jovem e futuro rei obtivesse informações em primeira mão sobre como liderar uma nação. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Às vezes nossos planos, mesmo os que pensamos serem aprovados por Deus, não podem ser considerados definitivos. Como Davi podemos usar esta espera de forma proveitosa? Podemos aprender e crescer espiritualmente em quaisquer circunstâncias da vida. 1 Samuel 17.
Nos dias do Êxodo, a maior parte dos israelitas tinha medo de entrar em Canaã por causa dos gigantes que habitavam lá. O rei Og de Basan precisava de uma cama de aproximadamente 4 metros de comprimento. Agora, Golias, que media mais de 2,70 metros de altura, zombava dos soldados de Israel e parecia invencível aos seus olhos. Saul, o mais alto dos israelitas, ficou preocupado porque era o melhor candidato para lutar com o gigante. Aos olhos de Deus, Golias não era diferente dos demais homens. Um exército, para evitar o alto custo da batalha, costumava colocar seu guerreiro mais forte para lutar contra o melhor preparado do inimigo. Isto evitava grande matança porque o vencedor da luta era considerado o vitorioso da batalha. Golias tinha vantagem definida contra Davi do ponto de vista humano. Mas o gigante não percebeu que ao lutar com aquele jovem, também tinha que batalhar contra Deus. Porque isto continuaria por 40 dias sem que um lado atacasse o outro. Eles estavam acampados em lados opostos de um vale com paredes íngremes. Qualquer um que se aventurasse vale abaixo ou subisse os íngremes penhascos estaria em desvantagem no princípio da batalha e provavelmente sofreria grandes baixas. Cada lado aguardava o ataque do outro. Como faz diferença a expectativa? A maior parte dos espectadores via apenas um gigante. Davi, porém, contemplava um homem mortal que desafiava o Todo-Poderoso. Sabia que não estaria só ao enfrentar Golias, o Senhor lutaria por ele. Olhou para sua situação do ponto de vista divino. Visualizar situações impossíveis do ponto de vista divino ajuda-nos a colocar em perspectiva os grandes problemas. Uma vez que conseguimos enxergar com clareza, podemos lutar de forma mais eficaz. A crítica não pôde impedir Davi. Enquanto o resto do exército se esquivava, ele conhecia a importância de uma atitude tomada com Deus para lutar por ele. Não havia motivo para esperar. O povo pode tentar desencorajar você com comentários negativos ou escárnios, mas continue a fazer o que sabe ser o certo. Ao fazer o que é correto, agradará a Deus, cuja opinião é a mais importante. Embora Davi tenha tocado a harpa muitas vezes para aliviar a depressão de Saul, a pergunta do rei feita a Abner parece demonstrar que ele não conhecia bem o filho de Jessé. Talvez porque, caso fosse bem-sucedido, o jovem casar-se-ia com sua filha, Saul queria conhecer melhor sua família, ou a instável condição mental do rei poderia tê-lo impedido de reconhecer Davi. 1 Samuel 18. Quando Davi e Jonatas se conheceram, logo tornaram-se grandes amigos. Esta amizade é uma das mais profundas e legítimas registradas na Bíblia. 1. Eles basearam este pacto no compromisso para com Deus, não apenas um para com o outro. 2. Não permitiram que qualquer coisa se colocasse entre eles, nem mesmo o interesse próprio ou os problemas familiares. 3. Aproximaram-se ainda mais quando a amizade foi testada e 4. Permaneceram amigos até o fim. Jonatas, o primogênito do rei, mais tarde predisse que Davi, e não ele, seria o próximo monarca. Mas isso não enfraqueceu sua estima pelo amigo. Jonatas preferia a amizade de Davi ao trono de Israel. A estima de Saul por Davi transformou-se em ciúme quando o povo começou a aplaudir as façanhas do filho de Jessé. Em um ataque de ciúmes, o rei tentou matar Davi, ao atirar nele sua lança.
O ciúme pode não parecer um grande pecado, mas na realidade, está a um passo do assassinato. Ele começa quando a pessoa só ressente de um rival, isto leva ao desejo de que ele ou ela seja removido. Então o ciúme se manifesta propriamente através de alguém que busca meios para prejudicar aquela pessoa com palavras ou atitudes. Não permita que este mal tenha lugar em sua vida. A nota em 16:14 nos dá maiores explicações sobre o que pode ter sido este espírito mau ou maligno. Saul tentou matar Davi porque tinha ciúmes de sua popularidade, ainda que este jovem continuasse a proteger e confortar o rei. Talvez algumas pessoas que tenham ciúmes de você o atacaram de alguma forma. Elas podem se sentir intimidadas por seus pontos fortes e se conscientizarem das próprias falhas. Seria natural retaliá-las ou evitá-las. Mas a melhor resposta é ajudá-las e pedir força a Deus para amá-las, como Davi, que sempre estimou Saul. Enquanto a popularidade de Saul o tornava orgulhoso e arrogante, Davi permanecia humilde, mesmo quando toda a nação o elogiava. Embora fosse bem-sucedido em quase tudo o que tentou fazer e ficou famoso por toda a terra, ele se recusou a usar o suporte popular para levar vantagem sobre o rei. Não permita que a popularidade distorça a percepção de sua própria importância. É comparativamente fácil sermos humildes quando não ocupamos uma posição de destaque, mas como reagiremos ante a honra e aos elogios?